Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o 6º episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA. Completamos o primeiro mês de temporada regular, já passamos inclusive alguns dias desse primeiro mês, 20% dos jogos da temporada regular agora já estão para a história e claro, muita coisa rolando como sempre. Nessa última semana a gente não teve grandes mudanças na tabela, o que não é tanto uma surpresa, porque para quem ouviu o episódio passado eu já tinha explicado, já tinha dado essa dica de que os times estão começando a se posicionar exatamente aonde eles devem brigar daqui para frente. Então os times da semana passada que estavam no topo se mantiveram no topo, times que estão brigando no meio continuam no meio, e os times que estão lá embaixo, muitos deles continuam lá embaixo. Então, em relação a isso, a gente não teve tantas mudanças, mas é claro que a gente tem alguns destaques da semana, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar bastante de Orlando Magic, a grande surpresa e sensação dessa temporada. Então, numa sequência muito impressionante de 7 vitórias seguidas, realmente absurdo, e quem também tá nessa mesma sequência de 7 vitórias seguidas é o Phoenix Suns. Hoje são os dois times mais quentes da NBA, então a gente com certeza vai falar bastante deles e de outros também, mas antes eu queria dar um recado muito importante, que nessa semana a gente vai ter um episódio extra do podcast Além da Sexta. Esse episódio número 6 está indo pro ar a partir de terça-feira de manhã, eu tô gravando na segunda-feira à noite antes da rodada acontecer como de costume, e na quinta-feira de manhã vai sair o episódio 7, um episódio especial da Copa NBA. Hoje, terça-feira, quando vocês estão ouvindo esse episódio pela primeira vez, tem a última rodada da fase de grupos. A gente vai ter a definição dos 4 times de cada conferência que se classificam para a fase mata-mata. Então nada melhor do que a gente ter um episódio especial recapitulando tudo o que aconteceu na primeira fase, tudo o que aconteceu na fase de grupo, os times que surpreenderam, os times que deixaram a desejar e, claro, fazendo as projeções para o mata-mata. Eu vou dar os meus palpites para cada um dos jogos, quem eu acho que vai passar para a semifinal, que vai ser disputado em Las Vegas, qual eu acho que vai ser a final e quem eu acho que vai ser o grande campeão da nova Copa. Lembrando que todo o mata-mata acontece na semana que vem, tá se desenhando pra gente ter um mata-mata bem interessante, com jogos bem competitivos, então se programem porque quinta-feira tem o episódio 7 do podcast Além da Sexta, especial de Copa NBA. Não deixa de seguir e avaliar o podcast na plataforma que você estiver ouvindo, isso ajuda muito na divulgação, principalmente para quem ainda não conhece, e agora sim, bora lá pro que interessa, começando com Orlando Magic. Quando eu falo que eles são a grande sensação e surpresa dessa temporada, eu não tô exagerando. O Magic supostamente era um time que devia estar em fase de reconstrução, mostrando os primeiros sinais de vida, os primeiros sinais de melhoria nessa temporada. Inclusive, há uma semana atrás, no episódio passado, eu falei que eles eram um time que iam brigar para tentar se classificar para o play-in, quem sabe até brigar por uma vaga nos playoffs, mas que a realidade deles provavelmente era o play-in. E de lá para cá, eles simplesmente engataram 4 vitórias seguidas, e agora já são 7, ocupam o segundo lugar da Conferência Leste com 12 vitórias e 5 derrotas, e só não estão em primeiro porque eles têm um jogo a menos do que o Boston Celtics. Eles ganharam do Boston nessa última semana, tem o critério de desempate que é o confronto direto, e se ganharem o próximo jogo, que é contra o Washington Wizards em casa, eles assumem a ponta. E o que tem chamado a atenção nessa campanha do Magic até aqui não são só esses números bonitos, não é só o reflexo da tabela que a gente vê, não é só o fato deles serem estatisticamente hoje a melhor defesa da NBA, é a bola que eles estão jogando hoje, é realmente impressionante, é um time extremamente bem treinado, um time muito competitivo e é um time que acredita que eles podem ganhar todos os jogos. Nessa sequência de 7 vitórias nas últimas 2 semanas, eles ganharam fora de casa 2 vezes do Chicago Bulls e 1 vez do Indiana Pacers, que também está jogando muita bola, e aí foram para uma sequência em casa de vitórias em cima do Toronto Raptors, Denver Nuggets, Boston Celtics e Charlotte Hornets. E se você considerar que os 2 próximos jogos deles são em casa contra o Washington Wizards, que é um dos piores times da NBA, e depois fora de casa contra o Brooklyn Nets, que também está tendo dificuldades e está ali na meiuca da tabela, é uma possibilidade real do Orlando Magic chegar em 10 vitórias seguidas, o que é uma coisa completamente impensável, ou pelo menos era impensável antes da temporada começar, e hoje é algo completamente real. E o mais louco de tudo isso é que na história do Orlando Magic, a melhor sequência de vitórias da franquia é de 9. Ou seja, se o Orlando Magic ganhar os próximos 3 jogos, que são 3 jogos muito plausíveis deles ganharem, eles simplesmente vão ter feito a melhor e maior sequência de vitórias da história da franquia. É completamente uma loucura isso que está acontecendo
com o Orlando Magic. É claro que ainda é muito cedo pra gente cravar ou até mesmo esperar que o Orlando consiga se manter nessa posição de brigar no topo da conferência até o final da temporada, mas é um time que mostrou até agora totais condições de brigar pelo menos por uma vaga direta nos playoffs, e é esse tipo de sequência, essa gordura que eles estão construindo de 7, podendo chegar até 10 vitórias seguidas, se não mais, por que não, que fazem a diferença lá na frente. Então o torcedor tem que estar muito feliz e muito animado com esse momento do time e com essa sequência e com essa temporada. No que parecia ser uma temporada que eles iam brigar para tentar beliscar uma vaguinha ali no play-in, tentar ficar entre a 8ª e a 10ª colocação, agora completamente diferente o cenário, muito mais animador e traz muito mais esperança para o futuro desse time. E para mim o que explica esse ótimo começo de temporada deles é o fato deles realmente conseguirem jogar como um time. O coletivo deles tem se mostrado muito forte, muito coeso, principalmente na parte defensiva. Como eu falei, eles são hoje o principal e o melhor time defensivo da NBA, mesmo sem ter nenhum jogador especialista na defesa. Eles não têm um Rudy Gobert no time, eles não têm um Anthony Davis, um Jaren Jackson Jr. Não, o sistema defensivo tá jogando realmente muito bem. Eles têm 2 jogadores que eu considero serem 2 futuras estrelas da liga, 2 jogadores que com certeza vão ser All-Stars daqui a pouquíssimo tempo. O Paulo Banchero, inclusive, deve ser All-Star já nessa temporada. Ele acabou de ser eleito com razão o melhor jogador da Conferência Leste dessa última semana. E ótimos jogadores de composição de elenco que estão fazendo o seu papel, principalmente vindo do banco. Se a gente pegar os 5 melhores jogadores vindo do banco hoje nessa temporada, provavelmente 2 deles seriam do Orlando Magic, que é o Cole Anthony e o Mo Wagner, jogadores que estão alternando entre quem tem o melhor jogo noite após noite. Se a gente pegar o último jogo, por exemplo, deles contra o Charlotte Hornets em casa, o Cole Anthony fez 30 pontos, 7 rebotes, 7 assistências em 30 minutos em quadra. E se a gente ficar nesse último jogo como exemplo, porque eu acho que ele é um bom recorte dessa temporada do Magic até agora, eles tiveram 10 roubos de bola e 3 tocos nesse último jogo. Esses 10 roubos de bola foram divididos entre 7 jogadores diferentes. Então assim, todo mundo muito participativo, todo mundo muito ligado, muito ativo. É um time que de fato todo mundo joga por todo mundo, é um time que não tem ego, eles parecem mostrar um entrosamento fora de quadra realmente também muito legal, muito interessante, que você vê o reflexo disso dentro de quadra. E como eu falei, são um time bem treinado. Hoje o técnico deles provavelmente lidera a corrida pelo prêmio de técnico do ano, e com razão. Normalmente esses prêmios de técnico do ano costumam ir para o time sensação da temporada. E uma última comparação, que eu acho que vai resumir muito bem o que é essa evolução que eles têm mostrado até aqui. Se a gente comparar com as últimas 3 temporadas do Orlando Magic, a coisa fica realmente muito impressionante. Na temporada 2020 e 2021, eles terminaram com 21 vitórias e 51 derrotas. Na temporada 21-22, eles terminaram com 22 vitórias e 60 derrotas. E na última temporada, 2022-2023, eles terminaram com 34 vitórias e 48 derrotas. Ou seja, comparando com 3 anos atrás, eles com 20% da temporada já alcançaram mais da metade do número de vitórias que eles tiveram em 2020 e 2021. E nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas, eles começaram nos primeiros 15 jogos com 4 vitórias e 11 derrotas. Então, desde o começo dessas últimas temporadas, a gente sempre soube que o Orlando Magic ia ficar na parte de baixo. E como a gente tem visto nessa temporada, o cenário é totalmente o oposto. Eles estão muito melhores do que eles começaram nos últimos 10 anos, é o melhor início de temporada deles dos últimos 10 anos, e o torcedor só tem que aproveitar, porque a gente não sabe se vai durar pouco, e se não durar pouco, e se essa for a tendência, aí sim que eles têm que aproveitar, porque o futuro que já era bom tá parecendo ainda melhor. Vamos falar agora de Phoenix Suns, um dos grandes favoritos para ganhar o título antes da temporada começar, e eles não começaram bem a temporada, como a gente já sabe, mas tem se encontrado nessas últimas semanas, assim como o Magic vem de 7 vitórias seguidas. Nessas 7 vitórias eles ganharam em casa do Minnesota Timberwolves, aí ganharam 2 vezes fora de casa do Utah Jazz, depois em casa de novo do Portland Trail Blazers e do Golden State Warriors, e depois fora de casa contra o Memphis Grizzlies e a última contra o New York Knicks, na sexta da vitória do Devin Booker, faltando 1 segundo para acabar o jogo. E para mim é esse jogador que resume muito bem o que é essa nova fase do Phoenix Suns. Não que o Kevin Durant não estivesse fazendo o trabalho dele, muito pelo contrário, ele estava jogando muito e realmente carregando o time para vitórias
quando realmente não parecia que elas iam acontecer. Ele merece estar na conversa pelo MVP, principalmente se a gente falar de top 6, top 7, eu acho que é onde eu colocaria ele hoje. Só que a virada de chave para o time realmente começar a engatar é a volta do Devin Booker, e não é uma volta qualquer, é a volta do Devin Booker versão armador. É uma versão que a gente já tinha visto nos últimos playoffs, principalmente depois da lesão do Chris Paul contra o Denver Nuggets. A gente viu ele jogando muito bem nessa função e existia uma expectativa de que o Bradley Beal fizesse esse papel de armador e não o Devin Booker, principalmente para não desgastar o Booker durante as partidas, durante a temporada regular. Só que como o Bradley Beal não está disponível, eles não têm saída, eles não têm nenhum armador de ofício mesmo no elenco, não tem nenhum Chris Paul clássico, nenhum armador tradicional. Então o Devin Booker está fazendo essa função e está fazendo muito bem. O Devin Booker eu acho que já é talvez unanimidade, considerado o melhor ala armador da liga, o melhor shooting guard, que é o jogador que joga na posição número 2. Eu acho que não tem muita discussão em relação a isso. Hoje não tem ninguém que joga no nível que ele joga, só que essa versão armador do Devin Booker entra na discussão para estar entre os melhores armadores da liga. Essa transição que o Devin Booker está tendo na carreira dele é o que talvez faça ele passar de ser um jogador nível All-Star, All-NBA, para um jogador talvez nível MVP, que é uma versão que a gente ainda não viu na carreira dele. A gente já viu relances dele, momentos dele tendo muito destaque, só que a gente nunca viu ele na versão MVP, que é o que a gente está vendo nessa temporada. Ele até agora jogou 9 jogos dos 17 do Phoenix Suns, e nesses 9 jogos o Phoenix Suns ganhou 8 e perdeu 1. Ele tá com mais de 29 pontos por jogo de média, mais de 5 rebotes, quase 9 assistências e arremessando para 50% de quadra, 44 de 3 e 92% de lance livre. E essas 3 médias de ponto, rebote e assistência são as melhores marcas da carreira dele. Ou seja, não é nenhum exagero que a gente tá vendo a melhor versão até agora do Devin Booker, o que é realmente uma coisa bem animadora, porque o Devin Booker, antes da temporada começar, talvez para muita gente já fosse um jogador nível top 10, só que essa versão, talvez a gente tenha que começar a considerar ele como uma versão top 5, ou pelo menos que esteja na discussão dessa conversa. Eu acho que não é nenhuma loucura falar isso, ainda mais quando a gente coloca em perspectiva o que ele vem fazendo nessa temporada. Nesses 9 jogos que ele jogou até agora, ele tem 265 pontos com 80 assistências. Só Russell Westbrook, na temporada que ele foi MVP, e James Harden, na temporada que ele também foi MVP, fizeram esses números nos primeiros 9 jogos da temporada. É claro que a amostra ainda é pequena e o Devin Booker precisa principalmente provar que ele vai conseguir se manter saudável, mas o que ele tem feito até agora na temporada não é brincadeira. Assim como o Paulo Banchero, ele também foi eleito o melhor jogador da semana, e é provavelmente essa versão do Devin Booker que o Phoenix Suns precisa para eles realmente terem uma chance de ganharem o título nessa temporada. Eu tinha comentado isso num vídeo antes da temporada começar, que eu achava que a virada de chave desse time ia acontecer quando o Devin Booker fosse a primeira opção do time, e não o Kevin Durant. E você ter o Kevin Durant como uma segunda opção num time que vai tentar disputar o título, você provavelmente não pode pedir nada mais do que isso. E eles vão precisar desse poder ofensivo que esses jogadores trazem, e aí com a volta do Bradley Beal também para ajudar ainda mais, porque eles precisam compensar a parte defensiva. É para mim uma grande preocupação para esse time ainda. Eles não são um ótimo time defensivo, eles são um time bem mediano, inclusive. Hoje eles ocupam a 19ª colocação da lista de melhores defesas da NBA, e com a volta do Bradley Beal, esse número provavelmente não vai subir muito. Então é mais ou menos essa faixa que eles vão ocupar em termos defensivos. Talvez eles consigam subir para 15º, 14º, mas não vai fugir muito disso. Não é uma defesa que vai conseguir ser top 10, e a única chance deles conseguirem disputar um título sem ter uma defesa top 10 da liga é se eles tiverem um ataque histórico, que eles têm potencial para ter. Pela primeira vez na temporada, o torcedor tem motivo para ficar feliz com o time, feliz com o momento. Mesmo sem o Kevin Durant no último jogo, o Devin Booker deu conta do recado, foi para Nova York, não estava arremessando tão bem na partida, mas mesmo assim chamou a responsabilidade, fez uma cesta bem difícil quando ele tinha sido dobrado a marcação no canto ali da linha de 3 pontos, faltando 1 segundo para dar a vitória para o time. É um momento muito bom, eles têm que tentar continuar nessa pegada, não
sei por mais quanto tempo eles conseguem manter essa sequência de vitória, mas o importante, assim como eu falei pro Orlando Magic, é conseguir essa gordura no começo da temporada. Eles vão passar por momentos mais turbulentos, Devin Booker provavelmente vai acabar perdendo mais alguns jogos, Kevin Durant a mesma coisa, Bradley Beal nem se fala. Então, eles aproveitarem esse momento que eles estão jogando bem, eu acho que é o que dá mais confiança para esse time, que hoje ocupa a 3ª posição da Conferência Oeste, tá com 11 vitórias e 6 derrotas, e com essas últimas 2 semanas eles estão conseguindo pelo menos voltar a se colocar nesse patamar de um time que vai brigar para ter mando de quadra lá na frente quando chegar nos playoffs. Ainda nesse episódio, eu vou falar qual seria a minha seleção ideal da temporada até agora, minha seleção número 1, 2 e 3, ou seja, os 15 melhores jogadores, no mesmo formato que a NBA faz a premiação lá no final da temporada, mas considerando agora só esse primeiro mês, eu acho que já é uma amostra suficiente para a gente fazer esse exercício. E lembrando que a partir desse ano, dessa temporada, o All-NBA é diferente do que ele foi feito até a temporada passada. Ele era feito antigamente com 2 armadores, 2 alas e 1 pivô, entre aspas, os 15 melhores jogadores da NBA, só que era mais ou menos, porque você tinha obrigatoriamente que ter 3 pivôs, ter 6 alas e ter 6 armadores. E isso não vai mais acontecer. O All-NBA não tem mais posição. Então, os 15 melhores jogadores que vão formar os times ideais 1, 2 e 3 efetivamente serão os 15 melhores jogadores da temporada, de acordo com as pessoas que votam nessas votações. Eu não vou me atentar se tem 3 armadores num time, se tem 5 pivôs no outro, isso não importa mais, o que importa são os 15 melhores jogadores divididos entre os times número 1, número 2 e número 3. Então antes disso, antes de falar os meus times ideais, eu queria falar rapidinho sobre os 2 times que antes da temporada começar foram o meu palpite para a final da NBA, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets. Não, eu não mudei os palpites, eu continuo achando que essa vai ser a final. Para mim, continuam sendo os 2 times que vão vencer as suas conferências, e eu queria falar rapidinho sobre eles. Eu acho que tem coisas interessantes acontecendo com cada um deles respectivamente, começando com o Milwaukee Bucks. Para quem já ouviu outros episódios desse podcast, sabe que eu já tinha comentado que o começo de temporada do Milwaukee Bucks não tinha sido nem um pouco animador. Foi um time que nos primeiros 7 a 10 dias tinha ocupado a última colocação em eficiência defensiva, empatados com o Washington Wizards, que é uma estatística nem um pouco agradável, e eles estavam dependendo muito do Giannis ou do Damian Lillard terem partidas espetaculares para poder ter uma chance de ganhar. De lá para cá, nessas últimas 2, 3 semanas, o time tem realmente melhorado, mas os números não são tão bons assim quanto parecem ser. Se a gente pegar e olhar só a classificação, só a fotografia de onde o Milwaukee Bucks está hoje, que são 12 vitórias e 5 derrotas, ocupando o 3º lugar da Conferência Leste, a gente pode pensar, putz, eles realmente agora já voltaram a ser um dos grandes times, um dos times a serem batidos, e agora tá tudo bem. Não é bem assim. É um time que continua dependendo muito de jogos brilhantes das suas estrelas, que estão acontecendo com mais frequência. O time melhorou defensivamente, mas não tanto assim. É um time que hoje é o 3º que mais pontua na NBA, ou seja, essa parte ofensiva tá muito bem cuidada, digamos assim, só que eles são só o 20º time que pega mais rebote, o que é muito pouco para um time que tem um garrafão bem alto como eles, com o Giannis, com o Brook Lopes, com o Bobby Portis vindo do banco, com o próprio Chris Middleton, que também não é baixo. Eles são o 25º time que dá mais assistência e são o 7º time que mais sofre pontos do adversário. Então, por mais que o momento do time realmente seja bem melhor do que já foi nessa temporada, ainda não enche os olhos do torcedor, e eu acho que essa posição que eles estão hoje pode até levar a essa falsa ilusão de que os problemas estão resolvidos e de que agora a vida tá boa, porque não é bem assim. Isso não deixa de ser um ponto positivo em termos de potencial a médio e longo prazo. Não é todo time que consegue ter esses números, entre aspas, ruins defensivamente e tá na posição que tá. Ganharam 10 dos últimos 13 jogos, incluindo vitórias fora de casa. Tudo bem que eles tiveram um calendário relativamente fácil, tiveram vitórias contra Detroit Pistons, contra Chicago Bulls, contra Charlotte Hornets, contra Washington Wizards 2 vezes, mas fizeram o dever de casa, conseguiram se recuperar e agora voltar a se colocar numa posição de arrumar a casa sem precisar ficar desesperado com a posição que eles estão na tabela, mas é um time que precisa manter o sinal de alerta ligado. Se a gente pegar os últimos 4 jogos deles, as 3 vitórias vieram contra Washington Wizards e Portland
Trail Blazers e a derrota veio contra o Boston Celtics, e mesmo nas vitórias eles não convenceram. Eles tomaram 129 e 128 pontos contra o Washington Wizards e precisaram ter jogos extraordinários ofensivamente para conseguir ganhar as partidas, e contra o Portland Trail Blazers eles conseguiram virar no segundo tempo depois de estarem perdendo por 16 pontos no intervalo em casa, tendo tomado 68 pontos no primeiro tempo deles, num dos piores ataques da liga hoje. Uma vitória é uma vitória, ela é importante, ganhar de 1 ou ganhar de 10 conta no mesmo na classificação, mas é o que eu falei, é um time que no papel continua tendo muito potencial, mas em nenhum momento a gente pode assumir que os problemas deles estão resolvidos e que numa série de playoffs eles vão conseguir ganhar de todo mundo fácil, porque eles têm Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard juntos no mesmo time. Não é assim que funciona, eles precisam arrumar a defesa, é algo que é a prioridade máxima deles hoje e talvez seja a única, porque, como eu falei, da parte ofensiva, eles estão muito bem servidos. O Giannis voltou e voltou com tudo na disputa pelo MVP. O Damian Lillard também, hoje, é o jogador com mais pontos no clutch da NBA, ou seja, mais pontos no momento decisivo da partida, nos últimos 5 minutos, quando o jogo tá em até 5 pontos de diferença. Ninguém faz mais pontos hoje na NBA do que o Damian Lillard, mas não adianta de nada eles terem essa dupla se eles não conseguirem parar ninguém na defesa, se eles não conseguirem controlar jogos defensivamente igual o time do Bucks fazia até a temporada passada com o Jrue Holiday. E agora falando de Denver Nuggets, por mais que eles estejam na tabela praticamente igual o Milwaukee Bucks, eu acho que eles têm muito menos problemas para serem resolvidos, e um dos grandes problemas já vão ser resolvidos nessa semana com o retorno de Jamal Murray. Ele tá fora do Nuggets nas últimas 3 semanas, de lá pra cá foram 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas, mas eles conseguiram fazer o que precisava ser feito, que era sobreviver esse período sem o Jamal Murray. Basicamente o que aconteceu nesses últimos jogos é que eles ganharam todos os jogos em casa e perderam quase todos fora de casa. A única vitória deles fora de casa foi contra o Detroit Pistons, no jogo que o Jokic foi expulso logo no primeiro tempo. O Pistons mesmo assim não conseguiu aproveitar a oportunidade e o Nuggets foi lá e garantiu a vitória. E agora, com o Jamal Murray voltando, o cenário para eles muda de figura, eles voltam a se colocar no posto de melhor time da NBA, na minha opinião, e mesmo sem o Jamal Murray, que não é um grande defensor, mas ele faz a função dele no sistema defensivo, eles conseguiram se manter com uma defesa sólida, eles estão no top 10 de times que menos sofrem pontos do adversário, e esse retorno do Jamal Murray é essencial para o Denver voltar a se colocar nesse patamar de um time postulante ao título. Nesses últimos 10 jogos eles tiveram algumas derrotas que eu não tenho dúvida que eles teriam ganhado as partidas se o Jamal Murray estivesse jogando. Tiveram uma derrota de 3 pontos de diferença para o Houston Rockets, perderam uma partida por 5 pontos contra o New Orleans Pelicans, outra de 5 pontos contra o Orlando Magic, e são nesses jogos que você ter ou não esses jogadores que fazem a diferença. Então o Jamal Murray é esse cara, ele mostrou na última temporada, principalmente nos playoffs, ele foi sem sombra de dúvidas um jogador nível All-Star, All-NBA, quando o Denver mais precisou, e o retorno dele é exatamente o que o Denver precisava. Hoje eles ocupam a 4ª colocação na Conferência Oeste e vão voltar de vez a brigar pela primeira colocação da conferência, que pro Denver Nuggets, mais do que qualquer outro time provavelmente, é um grande diferencial quando chega nos playoffs, o mando de quadra. O Denver é um dos lugares mais difíceis de você jogar como visitante por conta da altitude. Isso tem um impacto real. Então, quando a gente fala de vantagem de mando de quadra, muita gente pensa que, e com razão, que normalmente é a influência da torcida, você jogar em frente do seu torcedor e tudo mais. Pro Denver Nuggets, além desse fator torcida, tem o fator altitude, que é realmente algo muito importante para eles. Conseguir esse primeiro lugar da Conferência Oeste e ter todo mundo saudável, eles voltam a se colocar nessa posição de time a ser batido da NBA. Agora sim, vamos para os 15 melhores jogadores da temporada, na minha opinião, os jogadores que vão formar a seleção ideal, o primeiro, o segundo e o terceiro time, e a lista já está na ordem dos jogadores que eu acho que é do primeiro ao 15º, então eu vou parando entre os times 1, 2 e 3, mas já está na ordem do melhor pro 15º melhor. O primeiro time seria composto por Nikola Jokic, Joel Embiid, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Jason Tatum. Para mim, esses são os 5 melhores jogadores da temporada até agora, do 1 ao 4, do Nikola Jokic até o Shai Gilgeous-Alexander. Para mim, não tem discussão, é impossível você colocar
hoje 4 jogadores que não sejam eles. A discussão começa no quinto lugar, muita gente talvez não colocasse o Tatum, eu coloco porque para mim pesa muito o fato dele ser o melhor jogador do melhor time da Conferência Leste, e ele realmente está jogando bem, tá com quase 30 pontos de média por jogo, tá arremessando com bons aproveitamentos, teve ótimos jogos contra bons times, então para mim isso pesa. Esse seria o primeiro time ideal da temporada até agora. Meu segundo time seria Anthony Edwards, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Tyrese Haliburton e LeBron James. Como eu falei para o primeiro time, a quinta colocação seria mais discutível, porque a minha dúvida foi colocar o Anthony Edwards ou não nesse quinto lugar, mas eu continuo colocando o Jason Tatum, mas para mim o Anthony Edwards tá quase lá nessa disputa pelo top 5 do MVP, e todos os outros até a posição número 10, que é o LeBron James, eu acho bem discutível, como eu já falei aqui nesse episódio. Eu acho que o Giannis Antetokounmpo só vai continuar subindo, eu acho que é questão de tempo para ele entrar nesse top 5. Kevin Durant definitivamente merece reconhecimento, e o Tyrese Haliburton, ele é o comandante do melhor ataque da NBA, que também é o melhor ataque da história da NBA até o momento, então para mim não tem como ele ficar de fora. E esses para mim seriam até agora os 10 melhores jogadores dessa temporada. E para fechar o meu top 15 até aqui, eu teria no meu terceiro time Domantas Sabonis, Stephen Curry, Bam Adebayo, Tyrese Maxey e Paolo Banchero. Eu queria muito ter colocado De'Aaron Fox e Devin Booker nesse terceiro time, mas eles não jogaram jogos suficientes para se qualificarem. Nessa temporada também, uma nova regra, além dessa mudança das posições dos times ideais, os jogadores precisam jogar pelo menos 80% dos jogos da temporada regular. Então eles precisam jogar 65 dos 82 jogos, que dá 79, alguma coisa, mas a gente arredonda para 80, e Devin Booker e De'Aaron Fox não atingiram essa marca de 80% nessa temporada ainda, então eu tô deixando eles de fora. Esse sistema de top 15 e seleção ideal da temporada é algo que eu provavelmente vou fazer no final de todos os meses, então se eles se mantiverem saudáveis, eu não tenho dúvida que eles vão entrar num próximo top 15, mas nesse ainda não tem como colocar eles por critério e por regra. Mas esses jogadores desse terceiro time, eu acho que cada um deles tem a sua particularidade para estar aqui. O Sabonis tem sido o cara consistente do Sacramento Kings, que na ausência do De'Aaron Fox conseguiu dar conta do recado, e ele tem jogado muito bem, é hoje com certeza um dos 5 melhores pivôs da temporada. Tem o Bam Adebayo, que tem sido o melhor jogador do Miami Heat nessa temporada até agora, e vem muito bem dos dois lados da quadra. Tyrese Maxey hoje lidera a corrida para ser o jogador que mais melhorou em relação à temporada passada, o prêmio de Most Improved Player, então eu acho que é mais do que justo que ele esteja aqui. E Paolo Banchero e Stephen Curry talvez sejam dois dos mais discutíveis. O Paolo, por conta dos números individuais deles, com certeza desse top 15 é o jogador que tem, entre aspas, os piores números, mas não tem como para mim não ter nenhum representante do Orlando Magic nesse top 15. Como eu falei muito nesse episódio sobre eles, são a grande sensação até aqui. Querendo ou não, o Paolo é o melhor jogador, ele é o jogador que é o cara da franquia, e ele tá jogando bem, não é como se ele não estivesse jogando bem, tá jogando em nível All-Star, e pra mim merece estar aqui. E o Curry, por mais que esteja em um time que não esteja muito bem, eles só estão na posição que eles estão por causa do Curry. Se o Curry não tivesse nesse time, o Warriors seria hoje um dos piores times da NBA, e isso não é opinião, é fato, é estatística. O Curry tem carregado o time nas costas, tem das 8 vitórias que eles tiveram até agora, você pode colocar 5 ou 6 na conta dele por conta própria, sem suporte nenhum dos companheiros de time, então eu acho que o Curry merece reconhecimento. Se você pegar os melhores jogadores da NBA, o Curry com certeza continua entre os melhores, provavelmente top 5, se não for top 5 é top 6, top 7, mas talvez para a maioria seja top 5, mas olhando nessa temporada, eu acho que ele não tem conseguido se mostrar nesse nível por conta do time, mas ele individualmente é difícil você falar hoje 15, 12, 10 jogadores melhores do que o Curry nessa temporada, mesmo os Warriors estando na posição que eles estão. Esse é o meu top 15 da temporada até agora. Quero ouvir a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, no que vocês acham que eu tô completamente maluco, o que vocês mudariam, quem tiraria, quem colocaria, enfim. Eu não vou colocar no Instagram, nem no TikTok, nem nada, esse top 15, porque eu quero que seja algo exclusivo aqui do podcast. Só quem chegou até aqui vai saber a minha opinião dos top 15, então eu vou colocar, assim que esse episódio for pro ar, uma caixinha de pergunta ou uma enquete, não sei ainda, para vocês que ouviram até aqui me responderem e votarem lá
sobre a avaliação de vocês desse top 15, mas eu acho que pode ser uma dinâmica interessante para criar essa interação com a galera que tem ouvido os episódios. Eu sei que tem uma galera que tem ouvido todos com muito afinco e tem curtido, tem me mandado feedbacks positivos, então nada mais do que justo do que ter esse momento exclusivo com vocês. Então esse meu top 15 não vai sair em nenhum outro lugar, a não ser aqui no podcast. Então, sintam-se privilegiados ou não. Quem achou a lista um absurdo, talvez não se sinta privilegiado, mas aí foge um pouco do meu controle. E para fechar o episódio, como sempre, vamos falar os palpites para os jogos que vão ter transmissão para televisão e para os canais de streaming dessa semana. Só repetindo, como eu tô gravando esse episódio na segunda-feira à noite antes da rodada acontecer, eu vou pular os jogos de segunda, começando com os 2 jogos de hoje, quando esse episódio tá indo pro ar terça-feira, dia 28 de novembro, rodada dupla na Prime Video, rodada de Copa, última rodada da fase de grupos e 2 jogaços, 2 jogos que vão interferir direto na classificação, Milwaukee Bucks contra Miami Heat em Miami e Golden State Warriors contra Sacramento Kings em Sacramento. Meu palpite é que o Milwaukee Bucks ganha do Miami lá em Miami e o Sacramento Kings ganha dos Warriors em casa. Dia 29, quarta-feira, a gente tem um jogo com transmissão pela ESPN e Star Plus, Los Angeles Clippers também contra Sacramento Kings em Sacramento. Esse, vindo de um back-to-back, eu acho que o Clippers vai acabar ganhando, mesmo não estando em grande fase. Eu acho que eles vão acabar levando essa. No dia 30, quinta-feira, não tem jogo, aparentemente, com transmissão aqui pro Brasil. Então a gente já passa pro dia 1º, sexta-feira, com rodada dupla também na ESPN Star Plus. Philadelphia 76ers e Boston Celtics em Boston. Terceiro confronto entre eles nessa temporada. Boston Celtics eu acho que leva essa. E o outro jogo, Denver Nuggets contra Phoenix Suns em Phoenix. Esse jogo eu acho que o time da casa leva. Phoenix Suns embalado vai ganhar dos atuais campeões. E para fechar a semana, 3 jogos no sábado, dia 2, porque domingo não tem jogo. Domingo é véspera da fase mata-mata da Copa, então não tem jogo de temporada regular tradicional. Vão ser 3 jogos no sábado, começando com o da Prime Video, Warriors contra Los Angeles Clippers em Los Angeles. Eu acho que o Los Angeles Clippers leva. Os 2 times não tão bem, como vocês sabem, mas nesse caso eu vou prevalecer o time da casa. Indiana Pacers contra Miami Heat em Miami, com transmissão da Vivo. Eu acho que o time da casa nesse aqui também leva. E Memphis Grizzlies contra Phoenix Suns em Phoenix, com transmissão da ESPN Star Plus. Também acho que o time da casa leva. O Memphis Grizzlies é um dos times em pior fase da NBA. Eu acho que eles vão continuar nessa zona até o Ja Morant voltar, que vai ser o momento que eles vão tentar ganhar essa sobrevida na temporada. E com isso, chegamos ao fim do 6º episódio desse podcast. Espero muito que vocês tenham gostado. Um agradecimento especial a todos que ficaram até o final. Não se esqueçam que nessa semana a gente vai ter o episódio extra na quinta-feira, com tudo sobre a Copa NBA, tudo o que aconteceu na fase de grupos e, principalmente, projetando como vai ser a fase eliminatórias, jogos únicos e eliminatórios, é bom lembrar isso, incluindo jogos em quadras neutras. Então, eu tô bem animado para essa próxima semana da NBA. Acho que vai ser uma experiência, no mínimo, interessante, algo que a gente não tá acostumado a ver definitivamente. E é isso, a gente se vê por aqui de novo na quinta-feira e no TikTok e no Instagram, @AlendASexta no TikTok, @AlendASexta com ponto entre as palavras no Instagram, com vídeos diários sobre basquete, mas principalmente sobre NBA. Até a próxima.